Muita paz, pessoal. Trauma, mente condicionada e meditação. A meditação nos traz para a presença, percebendo que os pensamentos que surgem na nossa mente não somos nós. E a partir do momento que não somos nós, e está baseado num acontecimento anterior, por exemplo, num trauma, faz com que a gente perceba que o processo de lidar com o que aconteceu é muito além de ser uma justificativa, é sim uma forma de reconhecermos o que é real, então, o que é um perigo real, o que é um perigo imaginário e o que é um perigo fantasioso, de uma certa forma que a gente cria ele. Então, quando a gente passa por uma situação, por exemplo, alguém que machuca o joelho, então, machucou o ligamento jogando futebol, por exemplo, e aí essa pessoa faz todo o tratamento para melhorar e ela melhora. Mas o que eu percebo com o meu trabalho é que uma das questões principais é como uma pessoa, depois que ela está curada, depois que ela está melhor, como ela psicologicamente lida com o fato de ela ter passado por uma situação que gerou uma lesão. Então é muito necessário nesse ponto a gente perceber a presença. Então o trabalho da meditação ele vem principalmente para a gente perceber, ok, eu tive uma causação que me levou a ter um ligamento rompido. Por ter esse ligamento rompido, isso me impediu por algum tempo de praticar aquilo que eu gostava. E não só isso, como isso me gerou muita dor e eu evito a dor, eu não quero isso de novo para mim. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de retornar a fazer isso. Então, dentro desse processo, eu preciso perceber que antes de haver o trauma, eu não pensava nisso, eu não tinha essa condicionante, essa mente condicionada de que, ah, meu Deus, agora eu vou jogar futebol de novo, agora eu vou fazer determinada atividade de novo, e isso pode gerar uma lesão de novo em mim. E por muitas vezes a gente deixa de fazer coisas e a gente deixa de fazer determinadas situações, se colocar em determinadas situações, no exemplo aqui com relação ao joelho, à lesão de joelhos, e isso faz com que o trauma domine a nossa capacidade de lidar com o momento e às vezes domine a nossa capacidade de se engajar na mesma situação mais uma vez. Mas se a gente for perceber, a mente condicionada é quem toma conta aqui e é uma mente irreal. Por quê? Porque antes de acontecer o trauma, antes de acontecer a situação, isso não passava pela sua cabeça, ou isso era uma das dentre as inúmeras possibilidades de que poderiam acontecer. A partir do momento que existe um trauma, existe uma fixação, existe uma mente que fala, essa é a opção que mais tem chance de acontecer. E isso nos condiciona a perder o senso de realidade. Porque na realidade, por exemplo, num jogo de futebol, você pode perceber, algumas pessoas se lesionam, mas outras pessoas não. Então, muitas vezes já jogou muitas vezes futebol e você nunca se lesionou. E você nem pensava naquela possibilidade. Então, o treino da meditação faz com que nós percebamos que alguns pensamentos vão surgir. Mateus, você está jogando futebol e você pode alguém pode bater em você e você pode se lesionar. Eu percebo que isso vem de um imaginário. Não quer dizer que eu vou me machucar, mas vem de um imaginário e vem de algo, de uma memória que eu tive próxima ou longe. Então, quando eu percebo isso e eu volto para a presença, então eu volto, não, aqui estou me colocando numa situação, dentro das inúmeras possibilidades que podem acontecer, eu posso sofrer um trauma e me machucar. Porém, essa é uma das possibilidades. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de eu aproveitar o que eu estou fazendo, de fazer aquilo que eu gosto de fazer, sem com que essa memória, esse pensamento seja impeditivo. Então, com o treino da presença, a gente sai um pouco do imaginário, sai dessa coisa, não, só vai. Daí a gente acaba entrando até num processo de, não, se eu jogar, eu vou me machucar, aí eu vou fazer isso. E a gente acaba entrando naquilo, naquela situação, já com
com esse tipo de pensamento. E quando a gente vai de encontro a uma situação que tem essa possibilidade, muitas vezes a gente dá mais chance para que ela aconteça, porque a gente tem medo, a gente está ali, mas a gente está ao mesmo tempo não tão ali, porque existe aquela pensamento, aquela condicionante, aquela mente condicionada que ainda está ali e que não permite com que a gente viva a realidade. Isso nos faz sofrer também. Então, eu dei esse exemplo da questão do jogador de futebol, né? Foi um dos alunos que eu já trabalhei. Então, nessa questão de poder superar os traumas que passamos, isso pode ser com todos os tipos de traumas, é necessário o exercício da presença, o exercício de, ok, qual é a possibilidade que isso aconteça? Então eu volto para essa mente discriminativa, discursiva, para que na hora que eu realmente encare a situação que eu quero fazer, no caso, jogar futebol, eu não esteja condicionado a essa situação passada. E sim, eu dê causas, eu me prepare. Então, por exemplo, assim, eu machuquei meu joelho. Então, eu faço todo um processo de melhorias, faço todo um processo de fortalecimento e ali eu me coloco. Não, agora eu vou. E aí surgem os pensamentos condicionantes. Meu Deus, os medos, as inseguranças, mas elas compõem todo o processo de presença. Mas ao mesmo tempo você se preparou, você está ali, você está presente, então você tem a possibilidade de passar por aquilo e dentro, frente às situações, estar ainda mais preparado para não se lesionar. Uma vez que você já se lesionou, que você sabe como foi, então o seu corpo também aprende e ele não é frustrado pelo o fato de você ter passado pelo trauma, e sim, ele está melhor condicionado para que você entenda e haja melhor em determinada situação, para que isso não volte a se repetir. E dessa forma, a gente utiliza um trauma, a gente utiliza uma situação passada não como um peso, não como um impeditivo, e sim como uma forma da gente conseguir estar ainda mais presente, ainda mais atento às inúmeras possibilidades que podem acontecer, mas sem ficar pensando, sem ir para o imaginário, voltando para a presença e aproveitando aquilo que se está fazendo naquele momento. Então, a meditação, ela nos ajuda a perceber que os pensamentos condicionados surgem de causas e condições e, ao mesmo tempo, nos ajuda a, ok, eu tenho um trauma, como eu lido melhor com ele? Como eu posso me preparar melhor para que nessa situação que eu vou me colocar, no caso, o futebol é uma coisa como que se posso dizer, um hobby, é uma coisa a mais. Mas a gente poderia pegar situações de vida, quando alguém nos roubou, ou quando alguém falou mal pra gente, ou um relacionamento que terminou de uma determinada forma, e nós não deixarmos a mente condicionante, a mente condicionada, domine todas as nossas atitudes por medo, por inseguranças, ou pelo próprio fato de que é a única forma como a gente sabe lidar com aquilo. Então, ao mesmo tempo, a meditação ela nos ajuda a voltar ao presente, a perceber que esses pensamentos de insegurança, de medo vão surgir e ao mesmo tempo se preparar. Então, como fazer a preparação para que na hora que eu me coloque de novo num relacionamento, a hora que eu volte a andar na rua, a hora que eu vou, essa condicionante não seja uma fixação, essa mente condicionada não seja o impeditivo, não seja o que me prende, e sim a presença. Ok, estou aqui presente e não só presente, como me preparei para que eu possa adentrar essa situação, ah, uma vez que eu tenho que passar por ela, seja se relacionar com outras pessoas, seja ir trabalhar, são inúmeros fatos. Então, descobrindo, percebendo quais são os nossos traumas, percebendo o que ainda nos impede e voltando principalmente para a realidade no sentido de estar ali quando as coisas estão acontecendo e lidando da melhor forma como a gente pode, devagar, devagar, podendo perceber e podendo descondicionar a nossa mente, vivendo de uma forma mais plena, vivendo de uma forma mais tranquila e não deixando com que os traumas sejam impeditivos, muito pelo contrário, sejam formas de aprendizado para que a gente lide ainda melhor com a gente mesmo, mas também com a vida em sociedade, nos levando a um
coração compassivo, nos levando a uma mente pacífica e saindo um pouco dessa mente neurótica, dessa mente traumática e principalmente dessa mente condicionada que só nos leva para as mesmas situações. A partir do momento que a gente utiliza ela de uma melhor maneira, a gente tem maior paz mental, né? A gente aprende a amar nós mesmos um pouquinho mais e aprender com todas as situações, sejam elas categorizadas boas, ruins, traumas ou não traumas. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Espero que seja de benefício a todos os seres. Muita paz e até a próxima.